Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar estudando aqui Jesus e os endemoniados. Será que existe isso, gente? Será que existe obsediado? Será que existe a interferência do mundo espiritual em cima do mundo físico? Isso é uma coisa que surgiu agora, que inventaram agora? Ou existe isso há muito tempo, né? Sempre existiu? A gente vai estar vendo, falando um pouco sobre isso aí, inclusive com alguns trechos dos evangelhos, citando lá a ação, a atitude de Jesus sobre essas situações. Então é uma coisa que sempre existiu, né? Está relatado aí nos livros, em todos os livros de todas as religiões voltadas assim para a espiritualidade. Bom, vamos começar com uma perguntinha até muito famosa no mundo espírita, que é aquela do 459, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. A bibliografia eu vou deixar na descrição do vídeo depois para vocês darem uma estudadinha lá, né? Quem quiser estudar. Então, mas essa questão colocada pelo Allan Kardec no Livro dos Espíritos já deixa claro que sempre existiu essa interferência, sempre mundo espiritual, mundo físico, ele é assim meio que relacionado mesmo, né? Um influenciando o outro. Bom, aí a gente tira até um trechinho, eu vou citar vários trechinhos dos evangelhos, né? Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas. É interessante, é importante estudar os evangelhos, né? É importante para a gente ter uma ideia do que Jesus faz. Bom, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou de modo que o mudo falava e via. Vamos pensar aqui, já de cara, quando fala curou, tem vários tipos de cura, né? Com certeza Jesus é um espírito que pode provocar a cura de qualquer coisa, porque ele conhece o assunto, conhece a matéria e tem energia e poder para transformar qualquer coisa. Mas vamos analisar de outra forma. Quando fala que curou, e no início lá o endemoniado, cego e mudo, né? Quando fala curou, Jesus pode muito bem ter simplesmente afastado, cortado a ligação do espírito que estava atuando sobre aquela pessoa. E os espíritos atuam sobre as pessoas e interfere, modifica, e dependendo da situação adoece as pessoas. A pessoa chega a morrer por causa disso, né? Se não tiver um tratamento, alguma coisa que possa estar auxiliando aí. Outro trechinho lá do Livro dos Espíritos, também da introdução. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Mundo físico, uma ação incessante. Então não vamos imaginar também que os espíritos influenciam assim só uma pessoa ou duas. Não. Ele influencia a família, a empresa, a cidade, o estado, o país, o planeta inteiro está debaixo de influências, de interferências. Tem a turma do bem que tenta auxiliar, que tenta promover a evolução de certa forma, né? Com atitudes, ações, tem ações, muitas ações em cima disso, e tem a turma do contra, a turma do mal, que tenta muito pelo contrário provocar a ignorância mesmo, porque dessa forma é muito mais fácil eles dominar a gente quando a gente nem acredita que eles existem. E eles existem, pode ter certeza que eles existem, né? Vamos lembrar aqui, vamos mais um trechinho aqui. Havendo um espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entretanto, habitam ali
E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Então, vamos pensar aqui, né? Quando os espíritos são afastados, quase que é uma necessidade, mesmo se não tiver nem espírito envolvido no assunto, é uma necessidade que a gente ocupe a nossa cabeça com coisas boas. Porque se a nossa cabeça, os nossos pensamentos não tivessem voltado para o bem, não lembra aquele pensamento, aquele ditado antigo, né? Mente vazia, oficina do diabo? É mais ou menos aquilo lá. Se você não ocupa a sua cabeça, se você não trabalha voltado para o bem, com bons objetivos, se está com a mente assim meio voada, facilmente os espíritos vão influenciar, vão dominar, facilmente. Não é uma coisa muito complicada, porque a nossa defesa, a nossa persistência, a nossa fortaleza moral, ela ainda é meio diminuta, ela ainda é meio pequenininha. Então é necessário ocupar a cabeça com coisas boas. Porque Paulo de Tarso já falava na época lá, né, nas epístolas, que a gente está envolvido numa nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas que a gente atrai pela nossa atitude, o nosso comportamento, o jeito que a gente se porta, convive com as pessoas, com a família, no trabalho, na sociedade. A gente atrai os espíritos da mesma categoria que a gente, da mesma vibração que a gente. Então, se você pensa, faz coisas boas, você atrai os bons para o seu lado, acende a sua luz de filho de Deus e espanta as trevas. Mas, muito pelo contrário, se você não tem não dá importância para isso, não conhece, está na ignorância profunda ainda, e a sua atitude não tem como objetivo nada para melhorar, só para prejudicar, você também vai atrair os espíritos na mesma faixa vibratória sua. Né? E esses espíritos, quando estão perto da gente, acabam nos influenciando. Mesmo longe, os espíritos conseguem nos influenciar. E se eles estiverem sentindo dor, algum desconforto, de tanto ficar perto da gente, daqui a pouco a gente está sentindo aquela dor, aquele desconforto que ele, de repente, morreu com aquele problema, com aquela doença. Se ele está ali no convívio direto, daqui a pouco, por indução, a gente passa a sentir a mesma dificuldade, o mesmo problema que ele teve lá. Então, é muito importante ocupar a cabeça, trabalhar no bem, pensar coisas boas. A energia está envolvida em tudo. Né? Até para você ouvir música, você tem que escolher as suas músicas. Não pode ser qualquer música. Porque se for uma coisa que fica te induzindo ao erro, falando coisas assim não muito positivas, aquilo lá vai estar contaminando a sua energia, contaminando a sua casa, onde você estiver escutando aquilo. Um outro lado que a gente pode olhar também é uma família, uma casa assim que tem pessoas que xingam muito. Utiliza o poder da palavra, e a palavra tem poder. Utiliza o poder da palavra de forma negativa, e cada vez que abre a boca naquele xingamento, está sujando as paredes, o teto, o chão, com energias negativas que vai contaminando tudo, prejudicando até a saúde de quem está naquela casa. Então vamos ter essa consciência de energia. Nós somos energia, né? Nós somos energia. Aí vamos um outro trechinho aqui, né? As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. E para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. É aquela situação em que é mais que a gente caia no buraco e fique lá junto com eles. Então, todo momento você está sentindo, você está sendo influenciado por coisas boas e coisas não tão boas. Você escolhe o seu caminho. Você escolhe o que você vai fazer. E arca com as consequências das suas escolhas. Não é uma coisa lógica isso? A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. O que você está fazendo? O que você está pensando, agindo? Quem é você? Quem é você? Né?
Isso está lá no livro dos Espíritos também. Mas a gente vai pôr na bibliografia para ficar mais fácil, para não ficar toda hora tendo que repetir isso aí, né? Um outro trechinho. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos maravilharam, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Uma nova doutrina com autoridade? Pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Agora pensa aqui, gente, com todas as ações que Jesus praticou, de cura, de desobsessão, porque isso é uma desobsessão, né? Um tratamento afastando os espíritos assim, mais atrasados, que está prejudicando, influenciando de forma negativa aquela pessoa. Isso é um trabalho de desobsessão também. A questão do poder, da energia de Jesus é que é uma coisa diferente aí, né? Bom, mas pensa aqui, mesmo fazendo isso, demonstrando, convivendo com Jesus, sabendo do poder que Jesus tinha, ainda conseguiram crucificar o Cristo planetário. Para a gente ver a que nível que chega a manipulação, né? A manipulação, a questão de política, de poder, de dinheiro. Ninguém quer largar o osso, mesmo diante de uma situação dessa, como Jesus, que curava as pessoas, né? A gente provavelmente vamos fazer ainda outros vídeos sobre Jesus, sobre essas curas todas, né? Mas aqui já dá para ter uma ideia das trevas agindo também, do lado negativo da força agindo, e da influência que esse pessoal tem sobre a humanidade. Sabe aquele negócio de deixa a vida me levar? É ruim, porque se você deixa a vida te levar, a gente está num planeta de expiação e provas ainda, saindo para a regeneração, mas ainda com muita interferência, né? Muita coisa precisa ser melhorada, muita coisa precisa ser melhorada. E nós somos espíritos eternos. Isso quer dizer que a interferência espiritual é eterna, sempre aconteceu. Mas a gente escolhe o nosso caminho. Para escolher bem, você tem que dar uma estudada. Amai-vos, instruí-vos, lembra disso? Né? Amai-vos, desenvolva o seu sentimento, trabalhe no bem, porque esse amai-vos é trabalhar no bem, trabalho no bem. Instruí-vos é procurar aprender curso. Hoje em dia, antigamente era muito pior, né? Muito pior. Hoje em dia você, de casa mesmo, você consegue estudar, aprender, melhorar, evoluir. Basta ter um objetivo, basta abrir a mente e falar: não, eu quero aprender. Aí o próprio universo vai se encarregando de colocar na sua frente aqueles assuntos necessários para a sua evolução. Seminário, curso, palestra, estudo, tem de monte aí. Você só dá uma selecionadinha, né, para escolher mais ou menos uma coisa melhor para você. Mas tem muitas maneiras hoje de aprender, de melhorar. Então, mas pensa que chegar a crucificar o Cristo planetário. Analise o tanto que a humanidade estava contaminada naquela época, e ainda hoje está muita coisa, ainda precisa melhorar. E para a gente perceber também o lado sombra nosso, o tamanho que é, para chegar ao ponto de crucificar o Cristo planetário, influenciando o jogo do poder, do dinheiro, tudo ali interferindo nisso aí. Qualquer um está sujeito a processo de obsessão. Qualquer um. Você acha que você está isento disso? Que você nunca passou por um processo de obsessão? Vou te falar que você passou, eu passei, todo mundo passa por um processo de obsessão. Né? Desde a obsessão mais simplesinha, né? A obsessão simples, fascinação, subjugação, possessão, obsessões complexas,
Mas pelo menos essa obsessãozinha simples aí, todo mundo já passou por isso, não tenha dúvidas disso. Para a gente ter uma ideia da situação, pensa numa história até muito conhecida aí, do Divaldo Pereira Franco, que é aquele máscara de ferro, que ele mesmo conta nas histórias dele lá, um espírito que ficou mais de 40 anos trabalhando contra ele, como um obsessor dele, Divaldo Pereira Franco, com aquelas obras sociais todas, auxiliando aquele tanto de gente, aquele tanto de pessoas, de situações, aquele tanto de filhos, né? Porque ele ia auxiliando as crianças e colocando como filho dele. E mesmo ele teve esse processo de obsessão, onde o espírito manifestava para ele e falava: eu vou te pegar, eu vou te pegar, vou te prejudicar. E provocava a agressão dos outros contra ele, tapa na cara, guspe, e por aí afora. É só dar uma olhadinha na biografia do Divaldo Pereira Franco, que vai ter lá essa história. Então, mesmo trabalhando desse jeito, está sujeito a isso. Imagine quem não está nem aí. Imagine quem pensa que está aqui é só para curtir, só para se divertir, só para beber, só para, né, muitas emoções. Esse então está lascado, né? Mas a vida vai ensinando, a vida vai ensinando. Esse assunto de obsessão é tão assim importante a gente estar sabendo disso, lidando com isso, porque se você não estudar, você também vai passar por isso de qualquer jeito, né? Não depende disso aí. Mas você conhecendo é melhor, claro que você entendendo o assunto, você pode fazer um monte de coisas aí, mecanismo de autodefesa, você aprende a se defender. Então, mas esse assunto é tão importante que Allan Kardec coloca também no Livro dos Médiuns dele, no capítulo 23 da obsessão, o capítulo inteiro voltado para isso, porque é uma dificuldade que sempre existiu. E o que acontecia antes, né? E acontece até hoje. A pessoa começa a enxergar os espíritos, sentir os espíritos, né? Se não tiver um conhecimento aí sobre espiritualidade, sobre doutrina espírita, muitas vezes a família até interna a pessoa. Antigamente chamava hospício, né? Interna a pessoa lá e fica lá, porque o cara está vendo o espírito, você está vendo, começa a conversar aqui, o outro chega e fala: mas você está falando com as paredes? Ele vai criando uma certa situação meio desconfortável e chega num ponto, diante da ignorância do conhecimento espiritual, muitas famílias pegam a pessoa e isolam essa pessoa, né? Mesmo numa clínica de reabilitação mesmo, como se fosse um problema mental. E mediunidade não é problema mental, viu, gente? Não é. Então esse capítulo 23 da obsessão, Livro dos Médiuns, fala muito sobre isso aí. Recomendo o estudo sobre isso aí. Então, vamos pensar aqui. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Vingança, desejo de fazer o mal, covardia, porque muitos pensam assim: não, eu tenho muita facilidade, aquele cara aí tem uma fraqueza moral gigantesca, eu chego lá e domino, e faço ele fazer o que eu quero. Então é um tipo de covardia, é uma covardia isso aí, né? E além disso também tem aqueles que combatem o bem, não quer saber da implantação do planeta de regeneração aqui não, e combatem todos aqueles que estiverem trabalhando no sentido de auxiliar. Mas aí entra a questão do bom combate, né? Bom combate, é melhor você trabalhar no bem, é ser inteligente você trabalhar no bem. Trabalhando bem, você acende a sua luz de filho de Deus, você atrai os bons para o teu lado e espanta as trevas. Agora, se você não trabalha no bem, nem pensa nisso, o seu ambiente, a sua nuvem de testemunha ali está meio contaminada. E vai interferir e interfere na sua vida. E muitas vezes você pensa assim: não, tive uma ideia. E a ideia foi dele. Ele que jogou a ideia ruim na sua cabeça. E você aceitou como sendo sua e partiu para a luta lá, partiu para agir daquela forma, né? Então a obsessão consiste assim no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de escravizar e submeter a vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal.
Então, obsessão é aquela ação persistente de espíritos mal querendo prejudicar. Bom, mas eles interferem a esse ponto de prejudicar a nossa vida? Tenha certeza disso. Interfere. E se você tiver o conhecimento necessário para estar trabalhando em cima disso aí, vai ser muito melhor para você. Vai ser muito melhor você conhecer os caminhos, conhecer os sintomas, conhecer como tratar, como sair dessa obsessão, como sair desse domínio espiritual, onde muitas vezes eles mandam e você obedece. Quase um negócio de escravidão. Então, isso aí não é uma coisa boa, não. Isso aí é uma coisa, assim, ruim demais. Então, Kardec, ele coloca os tipos de obsessão, né? Obsessão simples, fascinação, subjugação. E, por último, aparece ainda o termo possessão, que no livro dos Médiuns ele não considerou muito esse termo, mas depois aparece isso, reforçando, na Gênesis, em obras póstumas, aparece diversas situações ele falando sobre possessão. Mas vamos aqui, vamos aos poucos. Obsessão simples. Obsessão é praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. O espírito bom nunca vai fazer obsessão, porque eles respeitam o danado ao livre-arbítrio da gente. Muitas vezes mais do que a gente desejava. Respeita muito mais do que a gente queria que acontecesse. Então, nessas situações de obsessão simples, o médium ele ainda consegue ver que está debaixo de uma influência de um espírito mentiroso. O espírito ele não se disfarça. Ele não se disfarça. E de nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. Então, esses são os casos assim, de obsessão simples. Está passando ali também, de repente, ele sente uma energia com você, aquela energia agradou, ele passa a conviver com você, vai para a tua casa, passa a conviver e daqui a pouco você está sentindo o que ele estava sentindo. E muitas vezes ele, para satisfazer seus vícios, te cutuca, te incentiva, te estimula e você passa a fazer até com mais vontade, com mais frequência, certas atitudes. Né? Um pouco para satisfazer você mesmo, um pouco para satisfazer ele. Então esse é mais ou menos o tipo de obsessão simples. Né? Agora vai mudando a situação. Esse de obsessão simples, todo mundo passa por isso. Passa, resolve a situação, aproxima outro, resolve a situação e por aí vai. Mas o próximo é a questão da fascinação. Fascinação já é uma situação assim, mais complicada, mais grave. Né? Preciso é que o espírito seja destro, ardiloso, profundamente hipócrita. Paralisa o raciocínio. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos. Todo mundo está sujeito. Pode acontecer. Você vacilou, enquanto você está na vigilância, cuidando dos seus pensamentos, das suas atitudes, né, do seu comportamento, postura e tal, você ainda fica assim meio resistente. Mas a partir do momento que você vacilou, passou para mentiras, ciúmes, vícios, vacilou, você está abrindo a porta, a janela do seu lar pessoal, né, do seu tempo pessoal. E eles vão usar isso para te derrubar, porque os espíritos influenciam. Bom, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se como faria com um cego. Pense bem. E pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-los a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Fascinação. Esse é o tipo de obsessão mais sério, né? Tem outros, mas esse é um deles. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como que de carta de crédito. Porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade, que só o fascinado é incapaz de perceber.
Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir sua tática, quase sempre, em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Então, vamos destacar aí também, primeira questão de tática, das estratégias. Então, já é um pouco diferente da obsessão simples, que o espírito não fica planejando o que fazer, vai lá e faz. Mas a partir dessa fascinação daí para frente, ele já passa a utilizar assim de táticas, de estratégia. Como é que eu vou dominar o fulano? O que ele gosta? Onde é que está a feridinha que eu vou colocar o dedo ali para provocar ele, para fazer ele desandar? Então passa, e um detalhe interessante, muitas vezes ele utiliza assim, termos que têm um certo poder ali, uma certa energia. Ele citou alguns, né? Caridade, humildade, amor de Deus. Então, do meio das interferências, joga umas ideias boas, mas deixa passar aqueles sinais de inferioridade. Se você começa a conversar, se você estuda o assunto, tem o conhecimento, você começa a conversar com o espírito, logo você vai perceber os sinais. Você vai perceber os sinais de inferioridade, onde só o fascinado é incapaz de perceber. Porque o negócio vai, tipo assim, 2 mais 2 é igual a 5. Tá vendo? Isso aí tá na cara que não tá muito certo. Mas quem está fascinado vai olhar e falar 2 mais 2 é igual a 5. Tá certo. Essa é a diferença, né? A pessoa que está debaixo de um domínio desse passa a não ter mais aquele bom senso de filtrar, de analisar as coisas. Aceita coisas mentirosas como se fossem coisas verdadeiras. Bom, um outro trechinho dos evangelhos aqui. Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsionam, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que eu expulsasse e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe o trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou. E o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isso? Respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e de jejum. Essa oração e jejum, né, gente, é a conduta cristã. É fazer o bem. Porque espíritos, assim, tem vários tipos de espírito. Tem espírito que com uma oraçãozinha já resolve a questão. Outros com um passe simples ali já resolve. Outros têm que passar por trabalhos de corrente magnética, de desobsessão verbal. Outros precisam que a equipe seja mais bem treinada, capacitada ali, com mais afinidade entre si, com mais conhecimento, técnica, para conseguir desenvolver um trabalho que auxilie naquela questão. Então tem vários tipos de problemas, de situações. Esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. É o treinamento, é o trabalho no bem, é você ir se desenvolvendo, é o trabalhador da luz ir se qualificando. À medida que ele vai se qualificando, ele vai conseguindo agir sobre os diversos tipos de espírito que existem. E são muitos tipos de espíritos, né? Muitos. Mas aqui também a gente percebe a que ponto que interfere na vida. E aí a primeira pergunta lá, né? Influi os espíritos na nossa vida? Aqui está mostrando que influi a ponto de jogar o cara no chão, de espumar, de ranger os dentes,
de ficar como se fosse mudo, não está interferindo na vida da pessoa? Mas claro que está interferindo na vida, interfere na vida pessoal. Não existe coitadinho. Nós construímos o nosso céu e o nosso inferno, tijolinho por tijolinho, viu? A melhor oração é o amor praticado, né? É o trabalho no bem. Isso é que vai nos proteger. Quando a gente trabalha no bem, você atrai os bons para o seu lado, você acende a luz de Filho de Deus que você tem, consequentemente você espanta as trevas que estão perto de você. Então é dessa forma que a gente vai conseguir, né? O melhor remédio, né, é o amor. O melhor remédio contra a obsessão é a oração, é o amor, mas o amor assim, é o trabalho no bem. Não é aquele trem assim de distante, amor platônico lá que fica de longe, não. É agarrar no chifre do boi. É você fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte, é não ficar esperando cair tudo do céu, não. Bom, Kardec coloca ainda como outro tipo de obsessão a subjugação. A subjugação, ela paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral, né? O subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras. Pode ser também corporal. O espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Pode levar aos mais ridículos atos, né? Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido, obrigado, né? Constrangido, por uma força irresistível, a pôr-se de joelho diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedir em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nas jarretes. Jarrete é aquela parte oposta do joelho, né? O que está atrás do joelho, ali, que facilita dobrar, né? E nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Então é como se alguém pegasse do cangote dele e obrigasse ele a agachar ali, ou pegasse nas pernas, nas coxas e forçasse ele para baixo. Então era uma energia, uma força que vinha externa, interferindo, né, na vida da pessoa, E aí a gente pode pensar assim, pensa numa Cracolândia, numa pessoa que tem um vício de drogas, né, que é um dos mais fortes aí. Chega num ponto, sozinha essa pessoa não dá conta, precisa de ajuda, viu? Porque aí o espírito, com certeza esses que mexem com isso, se em situações normais a gente já está debaixo da influência dos espíritos, imagine quem trabalha, quem está relacionado aí com vícios de uma forma geral. Com certeza a nuvem de testemunho que vai estar do lado dessa pessoa vai ser espíritos com o mesmo tipo de vício, o mesmo tipo de afinidade, que vai estar falando para ele, vamos lá, eu também quero, agora sou eu, vamos de novo, né? Acabando de enfiar no buraco. É uma situação calamitosa, viu? É necessário trabalhar nisso. Existe a pandemia de coronavírus, mas existe a pandemia de obsessão, e há muito tempo que isso existe. Várias pandemias, de certa forma, né, existem, e que a gente já considerava normal, né? Pandemia da fome, da violência, das guerras, da ignorância. Tem vários tipos de pandemia que a gente já considerava normal. Foi preciso esse momento dar uma sacudida para a gente ir refletindo mais. É oportunidade de reflexão, né? É claro que muito sofrimento, mas o espírito é eterno. O espírito continua vivo. O corpo perece, morre, acaba, mas o espírito continua vivo. Esse tipo de conhecimento, à medida que for sendo divulgado, estimulado, absorvido, muda a atitude das pessoas. As pessoas já não vão querer ficar prejudicando os outros, porque sabe que o problema que ele criar vai ter que resolver. Não vai querer mais ficar desviando verba para isso, para aquilo, igual a gente vê tanto nos jornais, na TV, né?
não vai querer fazer um negócio desse porque sabe que está plantando um baita de um buraco, uma situação tenebrosa para ele que depois ele vai ter que resolver. Então, passa a fazer o bem, passa a fazer o bem. O outro lá, outro trechinho. Porque logo, certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Ora, a mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Respondeu-lhe Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama e que o demônio já havia saído. Então esse trechinho aí serve para demonstrar também que o auxílio acontece para todos, de acordo com o merecimento. E vamos esclarecer aqui, né? Essa questão de vez em quando cita demônio somos nós, hein? Não é um ser criado para fazer o mal. Como o anjo não é um ser criado para fazer só o bem. Isso tudo é uma consequência. Somos criados simples e ignorantes. E vamos aprendendo. E vamos escolhendo o nosso caminho. Muitas vezes caminhos errados, que podem chegar a nos transformar em verdadeiros demônios, de tão ruim que é. Ou escolher caminhos bons, que pode chegar a nos transformar em anjos, em espíritos de luz. Mas é tudo a mesma origem, não foi criado diferente o demônio e o anjo, são espíritos. São espíritos. E se você não tomar cuidado, você vira um demônio. Vai ser o obsessor da casa, você prejudica todo mundo, quer que a sua vontade se imponha, você bate, você grita, você xinga. Olha que atitude demoníaca. Então pense nisso, nas suas atitudes, né? Pense nisso. Bom, um outro trecho, um outro termo, um outro tipo de obsessão é justamente a possessão, que aparece lá no livro A Gênese, aparece no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Essa possessão a gente pode considerar que é como se fosse, alguns outros autores criou assim, incluiu algumas definições, né? Então seria como se fossem as obsessões complexas que a gente vê por aí, onde o envolvimento, o domínio envolve chips, aparelhos, magia negra, implantes de uma série de coisas, etc. E daí para frente. Então já é uma coisa assim que realmente sozinho vai ser muito difícil, não sai, né? Possessão. É de notar-se, nesse estado, o indivíduo tem muitas vezes consciência de que o que faz é ridículo, mas é forçado a fazer, tal como se fosse um homem mais vigoroso do que ele e obrigasse a mover contra a vontade, os braços, as pernas, a língua. Isso está lá em Obras Póstumas, tá? Como se alguém forte pegasse no cangote da pessoa e obrigasse ela a ajoelhar, tá? Foi pela mediunidade que esses inimigos ocultos traíram a sua presença. Ela foi para eles o que o microscópio foi para os infinitamente pequenos. Revelou todo o mundo. Né? Porque assim, pensa, enquanto o bem trabalha para que a gente aprenda, haja uma expansão de consciência, melhore, evolua, o mal joga contra. Ele prefere que a gente fique na ignorância, porque se a gente ficar na ignorância, é muito mais fácil eles nos dominar, ainda mais quando a gente nem sabe que eles existem, não acredita nem que espírito existe. Não é muito mais fácil, porque eles continuam existindo e continuam agindo, trabalhando ali. É como se eles quisessem que a gente enfiasse a cabeça no chão, que nem uma avestruz, e deixasse a realidade continuar existindo, porque é uma realidade. Então a mediunidade, ela serviu assim de ferramenta para demonstrar toda essa realidade com relação ao plano espiritual, ao plano físico, o intercâmbio que existe entre esses dois mundos, né?
Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio. Vamos pensar isso, né? É como se assim, a vontade do espírito passa a sobrepor a vontade do ser que está encarnado naquele corpo. Isso acontece? Isso acontece também, gente, viu? Isso acontece também. Um outro trecho aqui dos evangelhos, né? Veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião. Ai, ai, aí a gente lembra daquele livro Libertação, do André Luiz, daquela coleção A Vida no Mundo Maior, no Mundo Espiritual. É composta aí de 13 livros, né? Libertação é um desses livros, acho que é o 6º livro, onde trata de problemas de obsessão, onde tinha lá uma falange de obsessores, não era um, não era dois, eram muitos obsessores. O líder de uma cidade espiritual, Gregório, tinha incumbido, dada a tarefa para alguns espíritos prejudicar e levar à morte Margarida, que estava encarnada. A que ponto chega? Então, é interessante a gente estudar para ir abrindo a consciência, para a gente ver o que está acontecendo. No nosso canal, não vou nem falar muito sobre esse livro Libertação, porque no nosso canal a gente está fazendo o estudo sobre o livro. Então, são mais ou menos 20 capítulos, mais a introdução, 21 vídeos que estão sendo produzidos. Claro que devagarzinho nós vamos fazendo. Até te convido a dar uma estudada, escutar os vídeos sobre esse livro Libertação. E aí, para finalizar, vamos colocar aqui um trechinho também de Paulo de Tarso, né? Está lá em Efésios, Novo Testamento, Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então esse trechinho fala dessa necessidade de combater, de luta, de guerra, que aliás anda acontecendo uma guerra, você sabia disso? Uma guerra espiritual, no mundo espiritual, tem uma guerra acontecendo aí, algumas facções brigando entre eles o domínio da terra, né? E onde é que a gente está, né? A gente faz parte da solução do problema desse negócio aí. Então, mas esse trechinho de Paulo de Tarso amplia essa necessidade aí. É como se fosse assim, esses principados é como se fosse um território governado por um príncipe. Quase que dá uma ideia daquela, na Idade Média, as cidades feudais, né? Cada cidade tinha lá o seu príncipe, o seu chefe, com o soldado, muitas moravam em volta, mas passava mais uma certa região, já era um outro feudo, já era outro chefe, outros soldados. Então, no mundo espiritual também acontece muito disso aí, né? Então não é só com relação aqui, no mundo físico, né? Isso funciona muito no plano espiritual. Muita coisa acontecendo, escondido, e do mesmo jeito, pensa aqui, citei vários trechos que estão no Novo Testamento, dos Evangelhos, coisa que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas que continua acontecendo até hoje. Você não tem notícia de alguém que passa por situações dessas aí? Claro que tem, isso aí acontece.
porque é uma realidade. E de 2000 anos lá para cá, será que também não houve uma evolução, assim, até nas técnicas para provocar obsessão? Tudo evolui, gente. Até as técnicas para destruir, pensa na nossa realidade. Antes era arco e flecha, pedrada, virou revólver, rifle, metralhadora, míssil, agora é teleguiado. Não houve uma evolução na questão destrutiva da coisa? Também houve uma evolução na questão de resolver essas questões todas, né? De resolver esses entrelaçados, de tratar as obsessões, são técnicas. Mas para isso precisa que você se qualifique, estude, melhore, procure aprender novas técnicas, porque tudo evolui, até as técnicas para tratamento evoluem. Se você ficar tentar resolver com os mesmos procedimentos de 40, 50 anos atrás, fica complicado. Ajude a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo, né? Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro, ajudando a divulgar o conhecimento espiritual da coisa, para melhorar, para que a gente possa realmente estar num planeta de regeneração, né? Dê o seu like, assista os outros vídeos do nosso canal, que já tem aí dezenas de vídeos